Entrevista em 20 de junho de 2011 para o projeto Marcas da Memória. Entrevistada Maria José Lenice de Sá. Entrevistadora Raíssa Alves. Presente Pedro Dantas. Ok. Se ela pode retomar. Retomando, né? Nós, depois desse incidente, desse problema da casa que nós saímos, que eu verifiquei e vi realmente que tinha 2 pessoas do lado de fora com o carro, nós alertamos o pessoal, mas eles não levaram muito a sério a história, né? Aí disseram não, que não podiam suspender nada, porque tinha uma reunião importante à noite para decidir os encaminhamentos da atividade do partido naquela época, né? Que era 2 de novembro de 64, né? Quase um ano depois do golpe. Aí eu saí com a Ibirê, saí com minha irmã e a Ibirê veio com a gente, entendeu? Aí nós pegamos um ônibus aqui em Porta Larga e voltamos, né, em direção a Areias. Aí antes nós passamos no Barro, na casa de meu tio, Guilherme, irmão de minha avó. Aí eu falei para ele se ele não queria dormir lá. Ele disse que não, ia voltar para casa porque precisava realmente participar da reunião, que entre outras coisas ia discutir a questão do casamento de Tatiana, a Silvia Montarroios, com o Pedro Makovski, que era o Gustavo, nosso camarada uruguaio. Aí eu disse, olha, eu não achava bom você voltar para casa não, achava que você devia ficar por aqui. Ele disse, não vou ficar não, porque eu tenho compromisso com o pessoal e não vai acontecer nada não. Aí voltou, né? Foi embora. E eu fui para casa de meus pais em Areias, porque o Barro é deste lado e Areias fica do lado de cá. Entendeu? A senhora não participava das reuniões? Essas reuniões não, eu estava participando. Nessa época eu ainda não era do Biro Político, eu cheguei a participar da direção do partido em São Paulo, aqui eu era militante de base. Participava assim de algumas atividades fora públicas e viajei com a Ibirê 2 vezes para Itambé, nessa história de Jeremias, né, que eu já contei. E também ajudava às vezes a fazer, quando ainda a gente estava quando o movimento era vanguarda leninista, datilografava coisas que eles organizavam para publicar, né? Bem, ele voltou para casa e eu voltei para casa dos meus pais, que era em Areias, justamente. Eu disse, o Barro era deste lado e Areias ficava do lado de cá. Eu voltei para casa dos meus pais, na Vila dos Industriários, dormi, e no dia seguinte eu saí de casa, me arrumei e saí para voltar na casa para levar roupa, alguma coisa para ele. Parece que era uma roupa que ele tinha pedido para a mãe dele, uma coisa assim. Eu sei que eu volto sozinha, né? De manhã cedo, saí cedo de casa, acho que umas 7 horas da manhã eu saí, falei com meu pai, ele disse, você tome cuidado porque você não está bem de saúde. Eu tinha tido o fato de eu estar na casa dos meus pais, e ele ter vindo para casa dos meus pais foi porque eu tive um aborto em João Pessoa e passei muitos dias bastante ruim. Eu fui me recuperando aos poucos, aí como aparentemente não havia nada contra mim, resolveram que eu devia voltar para Recife para cuidar de minha saúde, enquanto eu iria resolver esse problema dessa atividade, dessa reunião. Aí eu voltei para a casa dos meus pais, né? Quando eu saio para vir aqui em Porta Larga, meu pai disse assim para mim, Lenice, tome cuidado, viu? Eu não estou gostando desse vai e vem de vocês, não. Olha a situação, nós estamos numa situação muito, muito delicada, não convém vocês estarem facilitando, não, certo? Não brinquem com isso, os homens estão no poder e os militares não são de brincadeira, assim para mim, né? Aí eu dei a benção a ele e disse, não se preocupe não, eu me cuido. Aí fui embora. Quando eu chego próximo da casa, era uma rua larga. Eu venho caminhando, a casa era uma casa pintada de cor clara e tinha um terracinho. E a porta estava aberta, e quando eu venho, a casa ficava aqui assim, eu vinha de lá para cá. Ela era deste lado. Eu venho vindo, aí eu percebo que a porta, quando me aproximo, que a porta da sala da casa estava aberta. Eu achei estranho. Aí quando eu me aproximei mais, eu percebi que havia um homem sentado no meio da sala, de terno, claro, numa cadeira, sentado assim. Esse pessoal que tem o hábito de sentar nessas cadeiras de cozinha que eu tenho e apoiar os braços no espaldar da cadeira, né? Mesmo assim com as pernas abertas, né? Apoiado assim, olhando. Aí eu olhei discretamente e segui, né? Eu gelei na hora. Imediatamente
eu deduzi, né, que a casa tinha sido invadida e o desmantelo tinha se dado. Aí eu continuei andando, né, devagar, calmamente, e fui embora. Aí voltei para minha casa. Aí falei para meu pai e minha mãe que aconteceu um desastre. Eu acho que está todo mundo preso. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que foi que eu disse para você? Pai, mas eu não... Ontem, aí eu falei para ele, ontem passou-se isso assim. Lenita deu o alerta, me advertiu, eu olhei e observei o pessoal observando a casa. Falei para eles, mas eles acharam que não tinha problema não, que eles estavam de, como é que se diz, de sobreaviso por qualquer problema que houvesse, e que tinha uma reunião importante para decidir toda a atividade do partido daqui para frente e também para discutir o casamento de Gustavo e da menina. Só minha filha, que eu acho que a essas alturas eles estão presos. Pelo que você está me falando, eles estão presos todos. Aí eu disse a ele, com certeza. Aí disse, e agora? O que é que nós vamos fazer? Eu digo, tem uma coisa, eu tenho que voltar para João Pessoa, porque minha casa está cheia de material, tem um mimeógrafo lá, tem muito material do partido e eu preciso limpar a casa e preciso avisar o pessoal de lá para não cair na mesma situação, entendeu? Que os que daqui caíram. E me arrumo, ele me arranjou dinheiro para passagem e eu, quando foi de tardezinho, eu peguei um ônibus para... De tardezinha não, eu peguei logo de manhã cedo. Eu peguei ainda, na parte da manhã, eu ainda peguei um ônibus para João Pessoa. Quando eu pego o ônibus, que eu estou dentro do ônibus, eu vejo um rapaz lendo um jornal, se não me engano era o Jornal do Comércio. Aí eu olho assim e vejo um grupo de fotos assim, a página aberta, ele lendo uma manchete, falando sobre pessoas detidas, presas, e uma lista assim de fotografias. E quando eu dei de olho na foto de um deles. Eu não me lembro se foi a foto logo de Aibirê, ou se foi de Martinho, ou foi Gustavo. Eu só sei que quando eu reconheci, aí foi que eu fiquei, como é que se diz, assustada mesmo, né? Mas me segurei. Aí, quando o rapaz terminou de ler, eu disse, o senhor não se incomodou de me dar o jornal para eu dar uma olhadinha? Ele disse, não tem problema não. Aí ele me emprestou o jornal, né? Eu peguei, fui ler as primeiras páginas, tal e coisa, aí em seguida eu passei para a página dentro e fui olhar, né? Aí depois li mais algumas coisas, depois devolvi o jornal para ele não perceber que o que me interessava era aquilo ali, né? E segui viagem. Quando cheguei em João Pessoa, eu desci, dei umas voltas, peguei um transporte e fui embora para minha casa. Aí cheguei lá, a Aibirê havia saído e havia fechado a porta do quarto, a chave. E eu não encontrava a chave. E dentro do quarto estava o mimeógrafo e o material. Aí eu deixei as minhas coisas na casa, fechei a casa e corri para a casa da família de Martinho. Aí falei com a Dona Eunice, né, a mãe dele. Eu disse, olha, está se passando isso e isso, nós temos que avisar todo o pessoal que está ligado com o partido, porque o pessoal caiu em Recife e eu não sei a extensão do problema, né? Mas eu acho que é grave, porque eu já vi as fotos de todo mundo no jornal. Pelo menos do grupo que estava na casa, está todo no jornal a fotografia. Caíram todos, menos Túlio Vigevani, que hoje vive em São Paulo, né, professor da USP. Ele é italiano de nascimento, veio 5 anos, parece-me, aqui para o Brasil e criou-se aqui até os 20 e poucos anos. Depois, quando houve os problemas com a repressão, né, devido ao golpe de 64, ele passou um período preso. Depois ele foi posto em liberdade. Ele foi preso como estudante, coisa assim, aí parece uns 6 meses mais ou menos ele passou preso, foi libertado e depois ele voltou de novo para a atividade, né? Aí quando foi em 1970 ele caiu preso novamente. Aí passou um período preso, depois saiu, foi embora para a Itália com a esposa, porque o cônsul italiano deu cobertura a eles nessa época, inclusive a esposa dele é paraibana, Socorro Cunha. Ela estava grávida de 7 meses quando ela saiu da prisão. Aí foram embora e só voltaram na década de 80 para cá, né? Mas voltando ao nosso assunto daqui. Aí eu falei com ela, conversei com ela, ela disse, bem, é o seguinte, eu vou ajudar você. Vou chamar alguém e vou ajudar você para fazer a limpeza dessa casa. Ela chamou um rapaz que ele trabalhava, me parece, no Porto, mas ele não pôde vir de imediato. Eram 2 irmãos, João Batista e Marcos, e a moça se chamava Magnólia. E eu pensei que eram os nomes deles mesmo, não eram nomes de guerra não, sabe?
Eles moravam próximos da casa de Dona Eunice. Era um pessoal muito simpático, eles eram mais simpatizantes que militantes do partido, mas eles davam muito apoio pra gente. Aí a gente voltou, ela foi comigo para casa, né? Aí quando chegou lá, a gente colocou uma escada, eu tive que subir a parede do quarto e pular em cima da cama para poder retirar o material, jogar o que tinha dentro do quarto por cima da parede, e o mimeógrafo ficou lá, né? Até que fosse o rapaz lá para retirar da casa. Aí eu tirei tudo que pôde, jornais, revista marxista e alguns livros, e fui embora, saí da casa, né? Dona Eunice, então não durmo mais aqui não, você dorme lá em casa e amanhã você vê o que é que você faz. Eu digo, bem, eu tenho que voltar para Recife, primeiro porque eu preciso me cuidar, e segundo porque ainda tem alguém que não está nessa confusão e que precisa ser avisado. Eu não sei porquê, eu achava que Jair Borim não sabia de nada, ele realmente não sei porque ele não sabia. Eu sei que eu fui no apartamento de Borim, lá no 13 de maio, subi e avisei a ele, né, do que tinha acontecido, e disse, ele caia fora, porque a gente não sabe, né, o que é que esses caras vão fazer com o pessoal e o quanto que eles vão aguentar, né? E se de repente alguém conhece seu endereço e dá a sua direção para se livrar de alguma situação mais pesada, e você vai preso sem necessidade, né? Ele era sargento da aeronáutica, servia aqui, né, e era da militância, sabe? Era o pessoal, eram vários militares. Tinha gente da PM, simpatizante do partido, tinha gente da aeronáutica. Mesmo durante o golpe? Mesmo durante o golpe, entendeu? Eles eram de antes e durante e depois. Borim passou um mau pedaço, né? Eu sei que Borim acabou preso. Não sei se ele foi preso na base ou se foi preso na casa dele. O fato é que isso eu não lembro, entendeu? Não tenho noção de como foi que ele foi preso. Eu só sei que ele foi preso e a noiva dele, Deia Dourado Matos, foi presa também e sofreu muito ela. Ele sofreu e ela também, né? Ele foi muito espancado, ele foi muito pressionado. Ele ficou preso lá no quartel de Olinda, aquele RO, né? É um regimento de obuses, eu penso que é alguma coisa assim. Um quartel que tem em Olinda, né? No caminho de Olinda. Ele ficou ali, enquanto... eu não sei porque ele era da aeronáutica e acabou preso lá. E a menina, né, também. A noiva dele, a Deia, ela era filha adotiva e afilhada do cara que era o Adelmar da Costa Carvalho, do esporte. Né? Que era o chefe, naquela época era o presidente do esporte, família rica aqui de Recife, tudo. Imagina o rolo que isso não deu. Aí eu sei que a Ibirê, Silvia, Joca e os outros todos ficaram na Secretaria de Segurança Pública, presos lá. Motivo da queda, uns 8, 10 dias antes, não sei bem, eles fizeram uma reunião e decidiram que Joca e Augusto Cirilo iam para a procura de chapéu de couro no interior, que era o companheiro de sindicato de Júlio Santana, que tinha sido presidente do sindicato de Barreiros e estava preso na casa de detenção. Ele tinha sido preso em setembro de 63, na época que Ibirê foi preso no governo de Arraes, e nunca mais soltaram ele. Aí veio o golpe e ele continuou preso, entendeu? Por conta das atividades de Barreiro, das divergências entre o pessoal do sindicato, os donos de terras lá, os senhores de engenho e o governo, né? Ficou uma celeuma muito grande, uma confusão muito grande. Eles achavam que o pessoal, os sindicalistas e os trotskistas só queriam fazer agitação, entendeu? Não faziam nada de produtivo, e aí resolveram sair prendendo todo mundo. Prenderam o Júlio, prenderam o Joaquim foi preso no sindicato por causa de um tiroteio junto com o Joca, que era o João Zeferino, que é o nosso colega, nosso companheiro de militância depois. Prenderam eles no sindicato depois de 6 horas de tiroteio, ele foi para a casa de detenção. Eu não sei se Júlio foi preso na mesma época ou foi um pouco antes. Eu sei que acabou todo mundo se encontrando lá. O pessoal que era da direção do sindicato de Barreiros e os trotskistas que tinham sido presos em Itambé por causa da história da organização do Congresso Camponês, né? Que era Aibirê, Cláudio Cavalcante e Carlos Montarroios. Isso foi antes, né, do golpe. Quer dizer, eles tinham antes dessa queda, em novembro de 64, houve uma queda em setembro de
63, por conta da história da agitação no campo, entendeu? Eu não sei se vocês devem saber alguma coisa a respeito disso já. Você sabe, não sabe, Pedro? Essa história das prisões no campo, na época do governo de Arraes, prisão de Júlio Santana, que era presidente do sindicato de Rio Formoso e Barreiros. A Ibirê, nessa época, fazia assessoria sindical para eles também, entendeu? E também trabalhava em Itambé com o nosso pessoal, né? Eu sei que todo mundo se encontra aí na casa de detenção, no final das contas, durante o golpe, antes do golpe e depois do golpe novamente, entendeu? A Ibirê torna a se reencontrar aí com Joaquim Medeiros, que era o chapéu de couro, saiu, mas Júlio Santana continuou. Joca também saiu, depois Joca volta, né, nessa queda, né? Joca foi preso no interior junto com Augusto Cirilo, porque eles saíram à procura de chapéu de couro e alguém notou, achou que as andanças dele e a forma como eles entraram na cidade, eles se localizaram, não sei onde foi, era suspeita. Aí denunciaram eles, aí o delegado de polícia da cidade foi, prendeu ele e mandou para aqui, para Recife, né? Aí eles entregaram a casa, entendeu? Que eles conheciam, a Casa de Prazeres. E por conta disso, me parece que eu não sei se foi o Joca, junto com o Augusto Cirilo, ou se foi só o Augusto Cirilo. Me parece que não foi isso mesmo. O Augusto Cirilo era um menino de 18 anos de idade, estudante de ensino fundamental. Muito inexperiente, certo? E pegaram ele e botaram numa missão dessa. Uma coisa bem absurda. As bobagens que a esquerda fez por aí afora, né? Aí Augusto não aguentou a pressão, né? Aí entregou a casa, né? Por causa disso ele ficou com remorso tão grande, porque você sabe que ele acabou se suicidando uns anos depois. Ficou com aquela pressão, com aquela... Ele ficou preso, né? Quando ele estava em Fernando de Noronha, estava todo mundo em Fernando de Noronha, alguém queria fazer um julgamento simulado dele, simular um fuzilamento dele como forma de punição, que seria uma atitude, uma punição psicológica, que ninguém ia matá-lo realmente, né? Mas aí a Ibirê ficou contra e outros ficaram e acabaram deixando a coisa para lá. Porque, na verdade, isso não poderia ter sido feito, nem na teoria, nem na prática, porque, na verdade, ele não era o responsável, certo? A responsabilidade era a direção do partido, que não deveria jamais ter mandado um garoto desses para uma missão dessas, entendeu? Joca, que tinha certa experiência, já caiu. Quer dizer, na verdade, a responsabilidade, no caso, se tivesse que responsabilizasse o Joca, que era mais velho, deveria ter tido mais cuidado. E tinha experiência que o Augusto não tinha, nunca tinha viajado assim para o interior para nada dessas coisas. Mas, entendeu, o pessoal achava que era ele porque foi ele que abriu a boca, né? Bem, o Saguinho, olha, a minha mata particular. Todo dia ele vem visitar a gente. Eu sei que a queda de Joca e Augusto no interior deu por consequência a queda de todo mundo aqui em Recife, entendeu? Foram presos todos esses que estavam na casa, Martinho Campos, a Ibirê, Silvia e Gustavo, estavam na casa. E Tulo conseguiu sair junto com a Ibirê, escapou. A Ibirê foi pego nas cercas, né, do terreno baldio que havia, que eu acho que eu cheguei a falar isso para você, que o cara atirou nele, né, ele se jogou através da cerca para fugir, e aí o sapato dele enganchou na cerca, aí ele caiu, rasgou a calça daqui até embaixo, e ficou todo arranhado nas costas, né, arranhado na perna, e o cara botou a arma na cabeça dele e disse que se ele tentasse fugir de novo, ia matar ele ali mesmo. Aí ele pegou e se entregou, né. Ele voltou. Isso aconteceu porque ele saiu com o Tulo, ele teria escapado junto com o Tulo, mas aí ele falou para Tulo, foge, vai embora que eu vou voltar, que Marquinhos ficou dormindo na casa, eu vou tentar tirar ele de lá. Quando ele volta para tentar salvar Martinho, caiu junto com ele, entendeu? Bem, aí ficou isso, né? Ficou todo mundo na Secretaria de Segurança Pública, eles começaram logo a pressionar e depois pegaram a Ibirê e isolaram a Ibirê no comissariado de Caxangá. Aí o Moisés, que era o delegado de lá, começou a torturá-lo, né? Queimava, deixava ele sem comida, deixou ele numa cela sem nada. Aí um soldado tinha pena dele e levava jornais à noite, quando o delegado saía. Levava jornais, os meus gatos. Levava jornais e botava para ele forrar no chão para ele dormir, né? Porque o chão da cela era muito frio, né? Aí, quando a senhora encontrava ele, que ia contar? Não. Nessa época que ele ficou preso aí, eu fiquei na casa de minha mãe
eu estava me cuidando. Eu fui visitá-lo depois, uns 15 dias depois, eu penso que ele estava preso, eu consegui ver eles, né? Ou ver, pelo menos a ele, na Secretaria de Segurança Pública ainda, eu fui com o pai dele, entendeu? Mas a gente se via assim de longe, né? Aquela vigilância danada. Depois, quando ele foi para... no quartel, ele foi transferido para o quartel. Primeiro eles interrogaram ele aí na secretaria e deixaram ele de molho no comissariado, parece que durante 30 dias. E o cara ficava, de noite o cara vinha e ficava conversando com ele, entendeu? Tentando tirar informações dele, e quando ele não falava, ele pegava, acendia um cigarro, aí perguntava se ele gostava de fumar, perguntou se ele gostava de fumar, acendeu um cigarro. Aí quando ele pensou que ele ia passar o cigarro para ele, ele pegou e disse, abra a boca. O que é? Abra a boca. Aí quando ele abriu a boca, ele agarrou o cigarro e fez assim, rapidamente apagou o cigarro na língua dele. Depois queimava ele no peito, sabe, nos braços, fez isso, né? O Moisés, ele usava esse tipo e deixava ele sem alimentação, sem água, entendeu? E pressionando. Eu não sei se bateu nele, não lembro se ele fala sobre isso, mas ele levou pancada por aí afora, entendeu? Mas a coisa principal foi assim, sempre dizendo para ele que se ele não entregasse, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, iam desaparecer com ele, ia fazer acontecer. Eu sei que pegaram também, tiraram. Depois separaram eles, né? Depois disso, voltaram com ele e levaram ele para o quartel, segunda companhia de guardas, que era lá que hoje parece que é uma procuradoria, ou é uma promotoria, uma coisa assim, ali na Rua do Riachuelo, é a Rua do Príncipe. É uma coisa assim. É Rua do Príncipe. Eu sei que aqui não tem o quartel o QG, o Comando do Quarto Exército, a rua que segue, né? Embora mais adiante. É ali? Não. É na Visconde de Suassuna, esse quartel. Era lá. Ainda que agora é uma espécie de promotoria, uma coisa assim, um negócio da justiça. Levaram ele aí para esse quartel, junto com mais uns 5, me parece. Foram separando, né? Assim, além dessa turma que foi presa aí na casa, que era o grupo como eles disseram, o grupo da direção do partido, eles depois saíram prendendo o pessoal de base, né? Os simpatizantes e o pessoal de base. Aí prenderam Abzaí, que era professor do Independência, prenderam, se eu não estou enganada, prenderam o pessoal da fábrica da Macaxeira, 2 operários que eram a nossa militância, e saíram prendendo o Joaquim Ferreira e por aí afora. Entendeu? Eles sabiam que a senhora era envolvida? Não, eles tentaram que a senhora ia visitar? Porque eu ia visitar, tentaram, andaram falando para um e para outro, perguntando o que é que eu fazia no partido, qual era a minha atividade, isso e isso. Aí a Ibiri disse que não tinha nada a ver, que apenas eu era esposa dele e às vezes acompanhava ele, mas como companheira dele não tinha nada a ver, que eu não era militante, nem entendia, para melhor dizer, eu não entendia de política, tudo bem. E entre outras coisas, perguntaram para o Joca também, para mais alguém, e eles disseram a mesma história, que não, nada, ela só companheira, esposa aí do Bira, e acompanha ele de vez em quando, mas ela não tem nada a ver, ela não participa de reunião de nada, ela vai assim, atividade pública. Tá? Aí por isso eles não me chamaram para interrogatório, fizeram algumas perguntas a mim informalmente, quando eu fui visitar a Ibirê, o Major Dinalmo, que era capitão Bismarck e Major Dinalmo, os comandantes do quartel, e que não sei se era Dinalmo, era o comandante, e o Bismarck, ele conduzia esses inquéritos, entendeu? E interrogava os presos e tudo. Então, o Dinalmo me fez sentar na sala dele, ficou conversando comigo, tentando, sabe, me sondando, mas eu não era, eu já, como é que se diz assim, não tinha uma grande experiência, mas eu tinha muita noção do que se passava e do problema no qual a gente estava envolvido, né? E de jeito nenhum eu ia, entendeu? Falar qualquer coisa que pudesse prejudicar alguém ou mesmo me comprometer. Então eu saía sempre pela tangente. E com isso eu me lembrei, eu não fui, aqui eu não sofri inquérito, não fui presa, não fui detida sequer. Eu só tinha problemas para visitá-los. Todas as vezes que eu ia na casa de detenção, tinha revista, no quartel nem tanto, eu não lembro de ter sido revistada no quartel. Mas era tanta, a gente só andava com um soldado atrás da gente, né? Ficava falando com eles assim numa sala, sempre tinha um soldado do lado, né? Eles não deixavam a gente sozinho, entendeu? Na detenção eles revistavam a gente na entrada, aí depois lá dentro deixavam a gente ficar um pouco assim com o preso, mas sempre tinha um soldado passando, compreendeu? Mas eles revistavam todo mundo sempre na entrada
da casa lá, era a norma, né? Eu acho que isso em toda prisão, em qualquer circunstância, seja para preso comum ou político, eles sempre fazem isso, né? Entrou em presídio, você sofre revista. E quando esse pessoal foi preso, a senhora estava se recuperando, no caso, mas depois a senhora foi continuar em alguma atividade? Não, no caso aí, a atividade que eu continuei foi a seguinte, eu fui atrás de advogados para ver a quem podia ser socorrido, né, no caso, entendeu? Para tentar dar uma, como é que se diz, uma assistência jurídica para eles, e fui visitá-los na prisão, né? Fui visitar visitava a Ibirê e também conversava com os outros, né, entendeu? Eu sempre conversava com o pessoal lá e me comunicava com um e com outro, mas assim, sabe, como se fosse apenas uma pessoa amiga que estava ali para visitá-los, para dar um conforto, entendeu? Eu sempre levava comida para eles, minha mãe mandava comida. Muitas vezes minha mãe preparava almoço e me mandava sempre uma marmita reforçada para ele e para o Pedro, particularmente o Gustavo, porque o Gustavo não tinha família aqui, todo mundo tinha menos ele, né? Ele estava abandonado, né, praticamente. Eu não sei se depois o cônsul do Uruguai fez alguma coisa em favor dele, deve ter feito, mas eu não lembro de nada disso, entendeu? Eu só sei que minha sogra também, de vez em quando ela mandava alguma coisa para lá também. Não lembro de Dona Beatriz, mas eu acho que ela foi, sim. Mas meu sogro, eu me lembro de meu sogro ir comigo visitar Ibirê, meu pai, o meu irmão Edinaldo, esse que hoje vive em Areias. Mas minha sogra menos, ela ia menos. Ela ficava de longe, ela rezava, ela mandava as coisas para ele, roupa limpa, mandava alimentos para ele. O que ele precisasse que mandasse pedir, ela mandava. Mas o que eu não pudesse mandar, ela mandava. Mas não, ela não ia muito lá não. Ela se ressentia, né? Quem ia mais era meu sogro visitar ele. E eu sei que ficou essa situação uns 2 meses. Eles foram presos em novembro, não chegou a 2 meses não, foram presos em novembro, no dia 2 de novembro, quando foi no dia, assim, antes do Natal, eles foram transferidos do quartel para Fernando de Noronha. 13 deles, né? A senhora ficava sabendo disso como? Através deles próprios. Eles davam informações? Eu não soube, assim, eles não me deram informação prévia. Depois eu fui para visitar e eles tinham sido transferidos, entendeu? Eu fui um dia visitá-los e no dia seguinte a nossa visita, eu acho que isso foi até uma coisa proposital. No dia seguinte que eles receberam a nossa visita, a minha visita e a do pai dele, eles foram transferidos para Fernando de Noronha, assim, quase que de madrugada, naqueles aviões da FAB, né? Eu sei que aí passou dezembro, né? Passou dezembro, janeiro, quando foi em janeiro, se eu não estou enganada, eu consegui permissão do quartel e consegui passagem na aeronáutica para mim e para meu sogro. Fiquei telefonando direto para lá. Para Fernando de Noronha. Para 2 passagens para nós viajarmos para Fernando de Noronha e ao mesmo tempo o pai de Abisaí, professor, que tinha sido meu professor de inglês, que era uma pessoa boníssima. Eu já mais pensei em encontrar o filho dele envolvido nessa encrenca. Ele foi no mesmo avião que nós fomos, ele também foi. Foi ele, foi eu, seu Hermes e o pai de Abisaí, para Fernando de Noronha, visitar os presos. Aí depois que nós Era viemos... comum isso? Não, eles não... Quer dizer, eles deram algumas permissões para algumas pessoas irem a Fernando de Noronha visitar os presos. Mas não era nem muito frequente, nem eu acho que não davam para todo mundo, inclusive porque talvez gente nem tentasse, ou se tentava, mas não conseguia, e acho que, como é que se diz assim, muitas vezes acho que talvez até desistisse por conta que eles criavam muitas dificuldades, né? Para dar passagem para a gente, entendeu? Para ir, para visitá-los. Eu sei que nós saímos um dia de manhã, voltamos no dia seguinte pela manhã de novo, nesses mesmos aviões da FAB, para visitá-los lá. A prisão na ilha, eles diziam que era quase uma colônia de férias, se bem que não sofreram assim maltratos físicos lá, só viviam confinados, né? Era um xadrez que era assim, um alojamento mais ou menos que
como daqui desse pedaço até aí próximo dessa, até aí na parede da caixa d'água, que sustenta a caixa d'água, e acho que uns 3 metros de largura, sabe? Era como se fosse um corredor. E aí eles dormiam em beliches, em camas beliches aí. E estavam todos aí nesse alojamento. A senhora ficou sabendo tudo isso porque seu Aibirê contava, assim? Não, isso aí eu tô sabendo porque eu fui lá, porque né? a senhora foi lá. Sim, eu entrei no alojamento deles, depois saí, almocei com a Aibirê no restaurante, eles mandaram a mim, ao pai, não. Eu e meu sogro fomos almoçar no alojamento, mas a Aibirê não foi conosco, não. Ele ficou na cela, ele se encontrou com a gente, a gente ficou um tempo andando, passeando pelos corredores lá, e depois a gente... A senhora lembra, fora a cela, lembra o restante da estrutura? Um pouco assim do quartel e daquela paisagem, daqueles morros dentro do mar, a tal de Pedra do Cachorro que ele me mostrou. Era assim, um morro. Naquela época, Fernando de Noronha nem parecia isso que é hoje. A impressão que a gente tinha quando a gente desceu de avião é que era um local muito inóspito, assim. Muita vegetação queimada, era verão, né? Assim, não tinha uma vegetação, não era verde, ele não tinha verde quase. Há uma vegetação rasteira e muito queimada naquela época, entendeu? E as instalações militares, aquela coisa ainda da época dos americanos, que era assim uns alojamentos redondos assim, como se fosse de metal, as coberturas. Nós dormimos num alojamento desse. E o restaurante era um pouco distante da área onde eles estavam presos. A gente foi para lá, comida muito boa, um peixe muito bom, peixe, pirão, arroz, uma comida farta. E nós comemos bem, tudo isso, aí ficamos, andamos por lá um pouco, assim com ele, né? Eles deixaram ele ficar um período com a gente. Eu tenho uma dúvida se Aibirê almoçou com a gente ou não. Eu não lembro disso. Eu me lembro de meu sogro almoçando com a gente, mas de Aibirê, não sei porquê, eu acho que ele não almoçou com a gente. Eu acho que nós fomos para o restaurante almoçar, junto com o pai de Abisaí, e ele voltou à cela depois, quando foi à noite, ele se juntou a gente de novo, eles deram permissão para dormir junto comigo no alojamento. Aí nós fomos para esse alojamento, o pai de Jair ficou, o pai de Abisaí ficou com meu sogro em um alojamento, nós ficamos no outro. No dia seguinte a gente voltou, né? Mas a beleza da ilha que eu achava, quando a gente chegou logo, que o avião vai baixando, que você começa a olhar o mar, né? Aquele mar muito verde, né? E parece como é que se diz? É uma visão muito bonita, aqueles pequenos montes emergindo de dentro da água, aquela água muito verde, né? É muito bonito, mas a ilha em si mesmo, quando a gente aterriza, a ilha estava toda queimada. Parecia que tinha passado assim, como se tivesse queimado o capim da ilha, o mato natural da ilha, sabe? Mas era o verão muito forte, né? Calor muito forte. E naquela época não tinha os investimentos, eu acho, que tem hoje, né? Toda aquela coisa do turismo que eles tratam de cuidar de tudo lá, né? Eu não percebi, não tive, entendeu? Como é que se diz assim, o deslocamento nosso foi basicamente dentro da base, entendeu? Entre o quartel, entre o alojamento deles, o restaurante e esses alojamentos, somente. E depois a base, né? Quando nós descemos do avião, nos colocaram num jipe e um capitão, que ele era paraquedista e estava servindo na ilha, e ele tinha sido envolvido em umas encrencas lá pelo Rio de Janeiro, inclusive, segundo o Aibirê, ele estava aí na ilha, porque ele foi para aí, foi servir aí como uma espécie de castigo, de sanção a ele, porque se desenvolveu numa encrenca no Rio de Janeiro. Aí ele foi para lá, né? Ele ficou lá, era um capitão paraquedista que dirigiu, foi nos pegar com o jipe na base e nos levou para lá, para dentro eu não lembro o nome dele, nada. Era um rapaz alto, forte, moreno assim, tipo carioca ele. Eu sei que só me lembro desses detalhes assim. E no dia seguinte, quando nós saímos do alojamento, que fomos para a base, o local de embarque, o Bismarck, ele viajou conosco, né? Aí ele volta, né? Aí na hora da volta, isso eu lembro muito bem, meu sogro assim, eu assim, a Aibirê assim, a gente se despedindo, ele chegou e falou para meu sogro que a Aibirê era incorrigível. Olha, veja bem, seu rapaz é incorrigível, veja bem. A gente deu permissão para vocês virem visitá-los,
certo? Deu permissão para ele dormir com a esposa dele aqui, tudo isso. E ele, não sei o que foi que a Ibirê, uma carta que a Ibirê tinha mandado para o que ele descobriu da carta, que a Ibirê tinha mandado para o comandante do quarto exército pedindo para a gente visitar. E falando que ele usou uma frase assim bem instigante, como disse que nas menores republiquetas bananas da América Latina as pessoas presas tinham direito a visitas. Por que é que eles não tinham? Entendeu? Falou assim, né? Usou uma frase dessa e ele censurou a Ibirê por isso e por outro fato que houve lá, entre eles lá, sabe? Aí o senhor ficou muito chateado, né? Aí falou com a Ibirê que ele tomasse cuidado, que se acontecesse qualquer coisa ali com ele, ele não podia fazer nada, etc e tal. E eu sei que ele também ficou muito chateado, querendo morder o capitão, mas não podia, né? Ele ficou furioso. Aí ele voltou, eles voltaram com ele, né, para a prisão e nós voltamos para Recife, né? Isso foi em janeiro, janeiro de 65. Quando passou fevereiro, março, 2 meses depois, eles trouxeram todo mundo de volta. Aí jogaram eles na casa de detenção, né, que hoje é a tal Casa da Cultura, né, que era o presídio, aquele presídio ali, foi acho que um dos piores aqui do Brasil, viu? Não, a quantidade de pessoas que havia lá dentro, a condição, né, da prisão, né, em si, certo? Já uma prisão muito antiga, né, que era um forte. Uma prisão muito antiga, as condições bastante precárias já e a quantidade imensa de pessoas que tinham dentro das celas, né? Entendeu? Mas não foi a pior não. Isso aí, digamos assim, em relação a São Paulo, para ele foi uma escola, entendeu? Eu sei que ele ficou 1 ano e 1 mês, mais ou menos isso, é. E a senhora continuou na casa dos seus pais? Eu continuei na casa dos meus pais, eu deixei as minhas coisas em João Pessoa. Dona Eunice tomou conta das poucas coisas que a gente tinha lá. Eu trouxe só minha bagagem de mão, roupa, alguns objetos pessoais. O resto das coisas eu deixei lá. E vim embora, fiquei aqui, fiquei me tratando, né, para me recuperar do problema que eu tinha tido. E fui atrás de emprego, né. Aí eu consegui trabalho numa sapataria lá na Rua do Aragão, enquanto ele estava preso na casa de detenção. Aí eu ia visitá-lo ou nos sábados ou nos domingos eu ia visitar. Ele tinha visita, era 2 vezes por semana, se eu não me engano. Ou era 2 vezes, era quartas e domingos. Aí teve um período que eu não podia ir nas quartas-feiras, eu consegui permissão para ir nos sábados vê-lo, né? Aí eu ia. Eu sei que esse período que ele ficou, a gente ficou visitando ele, ia atrás de advogado, né? Eu trabalhava e o período que eu tinha livre eu ia correr atrás de advogado, né? Para resolver o problema de habeas corpus e tudo mais. Aí ele ficou, a gente conseguiu contratar Juarez Vieira da Cunha para advogado dele e de vários outros, né? Mas só que o Juarez fez uma sacanagem danada com a gente, né? É um cara muito frouxo e muito venal, ele muito ligado a questões de natureza financeira, né? Ele ficou pedindo dinheiro, a gente pedindo dinheiro, a gente fez vaquinha com a família, meu pai deu um pouco, meu sogro deu um pouco, esse meu tio de Caruaru que eu falei a você, que ele era cara muito ligado com política, embora nunca tivesse sido militante, ele foi quem mais influenciou a minha formação, entendeu? Tio Sebastião. Tio Sebastião, eu fui atrás dele, ele me ajudou com dinheiro para pagar advogado para Ibirê e tudo, sabe? Eu sei que a gente, na época, eu não sei se era Cruzeiro a moeda, não lembro bem. Era Cruzeiro. A gente deu 900 cruzeiros, e que na época era muito dinheiro, sabe? A gente conseguiu juntar 900 cruzeiros e deu para Dr. Juarez, para ele começar as coisas do processo, né? Aí eu não sei o que foi que houve, parece que foi o primeiro ato institucional que o governo militar imprimiu. Aí deu uma prensa geral em todo mundo, né? Inclusive nos advogados. E alguns advogados de presos políticos, não só aqui em Pernambuco, mas em vários outros estados, foram presos, entendeu? Foram detidos, alguns foram só por 24 horas, outros foram por mais 2 dias, assim. Por aí assim, eles queriam dar um susto nos advogados, entendeu? Para os caras desistirem, né, da defesa e eles poderem fazer o que quisessem, né, com o pessoal. Ou manter os, como é que se diz, presos até cansar. Eu sei que Juarez foi detido, né? Foi preso ele, o advogado que era
Antônio Brito Alves, era Roque e Antônio Brito Alves, né, os dois advogados muito bons e que um dos que mais defenderam preso aqui, eles defenderam o pessoal do quartel da PM, né, os oficiais da PM que se rebelaram no quartel, né, para tentar segurar o governo de Arraes no dia do golpe, e defenderam Julião também, né, Francisco Julião. Eu sei que esse pessoal foi todo preso. Que eu lembre, o único que deu ré foi justamente o Juarez Vieira da Cunha. Não devolveu um centavo do nosso dinheiro e desistiu do processo. Aí a Mércia, que nessa época trabalhava com ele, não sei se ela era estagiária do escritório ou já era assistente dele, ela resolveu assumir a nossa defesa, sabe? Aí ela se encarregou, depois ela foi, parece, me trabalhar com Paulo Cavalcante também, uma coisa assim. Um período que ficou trabalhando com Paulo Cavalcante, eu sei que ela se encarregou da defesa de Aibirê, eu acho que da maior parte do pessoal que estava lá na casa de detenção, e também ela já era, me parece, advogada do Gregório Bezerra também, né? Entendeu? Aí, parece que o Gregório Bezerra teve alguma interferência nessa história do doutora Mércia assumir a defesa dos trotskistas, sabe? Me parece que foi, depois vocês confirmam isso com a Aibirê. Mas eu acho que foi sim. Pronto, foi aí que se deu a proximidade de Aibirê com o Gregório Bezerra, na detenção, na prisão. Eles se tornaram amigos, conversavam muito, discutiam, divergiam sobre... o Gregório Bezerra naquela época ainda tem uma visão tanto stalinista, né, ainda achava que Stalin era um grande homem e defendia, né, as posições lá, aquelas posições stalinistas do PC, e Aibirê, por sua vez, defendia as posições trotskistas, né, dizia que Stalin não passava de um assassino, né, que ele tinha mandado matar Trotsky no México, que ele foi traidor da Revolução Russa, eram aquelas confusões. Mas o Gregório discutia tudo isso com o pessoal, mas tirava por menos e tornou-se um amigo, né, de Aibirê. E às vezes dizia para ele que ele deveria, em vez de... que ele jogava muito futebol, né, quando ele... até os 50 e poucos anos de idade ele jogou futebol, sabe? E ele era muito bom jogando futebol, ele jogava futebol de salão e futebol de campo, ele fazia... era ponta esquerda ele, atacante, sabe? E eu sei que Gregório dizia para ele que era melhor que ele tivesse se dedicado ao futebol, que ele seria muito melhor jogador do que político. Por causa dessas divergências dele, porque achava que dizia que Aibirê era um garoto equivocado. Nessa época Aibirê era mais, tinha o quê? 4 anos mais que você, Pedro. Aibirê tinha 27 anos nessa época. A senhora conheceu o Gregório? Conheci, cheguei a falar com ele várias vezes lá, depois estive na casa dele aqui no Jardim São Paulo, da família dele, quando ele voltou do exílio, né, conversamos com ele, sabe, e nessa época a gente fez amizade com o Roberto Arraes, que é fotógrafo e trabalhou na prefeitura e também é dessa associação do pessoal negócio da AMUP, junto, tá? E Roberto escreveu um livro de poesia sobre Gregório, O Homem de Ferro e Flor, né? O Homem Feito de Ferro e Flor, muito bonito. A gente tem esse livro por aí. Ele foi candidato, né? E a gente não ajudamos na campanha dele, mas votamos nele, né? Fizemos como é que se diz assim, ainda pegamos as propagandas, demos para algumas pessoas. Eu nunca tive nenhuma simpatia pela pessoa, mas eu gostava dele, eu gostava da pessoa que ele era, da figura humana que ele era, entendeu? Independente de corrente política. Eu gostava de algumas pessoas. Uma coincidência engraçada, nós temos um amigo no Rio Grande do Sul até hoje, eu tenho muita saudade do convívio que a gente tinha com ele. Chama-se Júlio Enes de Araújo, ele era ferroviário e ele era ligado ao PC. Ele fez uma frente com a gente na época que nós moramos em Porto Alegre, ele só andava com a gente. Entendeu? Nós da corrente trotskista e ele ligado ao PC. E ele era ferroviário, veio do interior, acabou indo trabalhar em Porto Alegre, aposentou-se e fazia outras coisas já. E terminou de criar a família dele lá na região de... em Canoas. Nós fomos morar em Canoas e nós morávamos em uma região, numa vila, ele morava em outra, eu não lembro daquele local que Júlio morava. Depois ele mudou-se para Esteio e posteriormente, se eu não me engano, foi para ele foi embora para Sapucaia do Sul. E lá ele permaneceu até os dias de hoje, a família dele permaneceu por lá. E o Júlio foi do PC, foi da formação do PC, mas ele tinha um entrosamento tão grande com a gente que parecia que ele era do nosso partido. Lia os nossos jornais, e é um cara tremendamente fraterno, cuidou tanto da gente quando a gente estava em Porto Alegre, sabe? Ele é assim na faixa de idade, eu acho que uns 2 anos mais velho que a Aibirê.
cuidava muito da gente, tinha um carinho por Rosa. Rosa nessa época estava entre 6 e eu cheguei com ela em Porto Alegre, ela ia fazer 6 anos. Quando nós saímos de lá, ela estava com 9 anos feitos. E ele tinha muito carinho por Rosa. A gente, às vezes, ele levava a gente para ir para a casa da família dele no final de semana, a pretexto de bater papo, de conversar sobre política, e ia para a gente almoçar lá com ele, conviver com a família dele. E a gente fez amizade com todo o pessoal e ficou assim uma coisa assim muito familiar, sabe? Foi tão interessante. Não chegou com o Gregório a tanto, mas chegou próximo, entendeu? Mas eu acho que porque o Gregório foi embora daqui, foi exilado, né, com a história do sequestro, né? Aí tem um outro cara também do PC, Dr. Joaquim, que era lá dentista lá de Ares, que a Iberê tinha muita amizade com a filha dele, que estudou com a Iberê no Colégio Moderno, Alzira. E também era outro que era do PC e que conversou com a Iberê. Inclusive, a Iberê parece que entrou no movimento de cultura popular, a convite dele, inclusive, né? E depois, quando a Iberê estava para ir para o movimento do Maranhão, no movimento das guerrilhas, a Iberê chegou a conversar com ele também. Ele deu conselhos para a Iberê não ir, entendeu? Mas a Iberê foi, né? Por sorte, ele não foi preso lá, né? Porque o pessoal que estava em Goiás foi todo em cana. Foi uma parte foi em cana, outra fugiu, né? Na história do movimento revolucionário Tiradentes. É interessante essas coisas, esse pessoal assim ligado com outras correntes que acabavam fazendo uma espécie de frente com a gente e a gente tinha um convívio muito amistoso, sabe? Mas eu nunca quis entrar para o Partido Comunista, nunca gostei, entendeu? Não tinha simpatia por eles, nunca tive. Por quê? Por causa da forma como eles agiam, entendeu? Eu achava essa questão da burocracia. E depois eu tinha influências nacionalistas, certo? Como eu lhe disse, meu tio tinha uma simpatia pelo PC, mas nunca foi. Ele lia os jornais do PC, falava muito sobre o Gabrois, né, que era da direção, falava do Apolônio de Carvalho, falava do outro, e lia muito os jornais que havia na época que eles publicavam Em Tempo e outros, os jornais do Partidão, né? E tio lia e conversava com a gente a respeito de tudo e admirava essas figuras, né? Mas ele mesmo nunca foi ligado ao partido, entendeu? Ele gostava de ler os jornais, tinha uma certa admiração pela filosofia, mas nunca foi militante, entendeu? E fora disso, né, dessa influência do meu tio, tinha a influência da leitura de textos que levavam a gente a essa visão nacionalista do Brasil, né, de defesa das riquezas nacionais. Como disse para você anteriormente, o livro sobre Quem Sabe Vocês sobre Petróleo, de Gondim da Fonseca, e A Miséria Nossa. Todos dois foram ele que me deu, entendeu, para que eu lesse. Eu e meu pai lêssemos. Eu li o livro todo. Hoje eu já não lembro mais. Quer dizer, lembro assim, né, que era um livro que falava sobre a questão da exploração do petróleo no Brasil, em toda a América Latina, a questão da Venezuela, da Bolívia, etc. tal. E depois o outro falava sobre a questão das multinacionais de medicamentos, que tinha um verdadeiro domínio, né, sobre a indústria farmacêutica nacional, que era outro absurdo, entendeu? Que a gente pagava o remédio a preço de ouro, eles tiravam a nossa matéria-prima daqui, levavam para os Estados Unidos, para a Suíça, para a Alemanha, formulavam os medicamentos e devolviam para a gente, isso pronto, com toda aquela propaganda, né, com toda aquela embalagem, e nós pagávamos por tudo isso, né? Quando a matéria-prima tinha sido nossa, tinha sido vendida a preço de banana, como dizia meu sogro e meu tio, né? Entendeu? Então, com essa visão, entendeu? Eu me envolvi com a política. Depois da Iberê, com essa história de ir para as ligas, entendeu? Eu comecei, fui me envolvendo, aí chegou o pessoal, os trotskistas chegaram. Foi aí quando eu fui para fazer parte de um partido político. Nem na época de estudante eu participei de nenhum movimento. Lógico, logo que no colégio que eu estudava, era um colégio particular, era o Colégio Moderno de Afogados, que fechou na década de 70. E eles tinham como é que a gente diz assim, um procedimento muito rígido lá. Eles não admitiam de jeito nenhum que se formasse grêmio dentro do colégio, sabe? Porque dizia que em todo colégio que se formava grêmio, a direção perdia, como é que se diz assim, o pulso, né, em relação à disciplina, e os estudantes faziam o que queriam, entendeu? Era essa a visão que eles tinham. Claro que isso é uma visão, como é que se diz, reacionária, né? Porque o Grêmio não era feito. Pode ser que alguns Grêmios tenham dado isso. Confusões modernas, a gente sabe que os estudantes vão meter os pés pelas mãos aí, muitas coisas. Mas não é assim exatamente. O estudante, ele vai muito pelo lado certo das coisas, certo? E lógico que todo mundo comete excesso, todas as correntes cometem excesso. O estudante, como se diz, ainda está aprendendo, certo? Seja o que ele aprende na escola, nas universidades, seja o que ele está aprendendo política, né? Ele está exercendo seu direito de cidadania, né? Aprendendo a exercer o direito de cidadania, né? Aí o cara simplesmente leva pancada no meio da rua, é preso, às vezes até morto, como aconteceu, né? Que não foi uma vez só, né? Entendeu?
E sai por aí fora. Eu não participava por isso. Talvez se houvesse um Grêmio na minha escola, eu tivesse participado, entendeu? Eu já tinha eu tinha um sentimento de rebelião. Eu achava que havia muita coisa errada, eu não sabia como fazer para consertar. Mas eu tinha noção, entendeu? De que tinha muita coisa errada. E meu pai falava que... Meu pai dizia assim, meu tio achava que faltava... O que eles naquela época, hoje se diz ética, naquela época se dizia hombridade. Faltava hombridade aos políticos brasileiros para agirem de maneira correta, para deterem o avanço do capital estrangeiro sobre o país, entendeu? Para tomar conta melhor das nossas riquezas, para governar melhor o nosso povo, para acabar com a questão da pobreza, que o Brasil era um país muito rico e não tinha por que o povo passar fome nem ser analfabeto, né? Então faltava decência aos políticos, meu pai dizia. Meu tio a mesma coisa. Ele dizia assim, falta ideal. Meu tio dizia, falta ideal e falta decência. Meu pai dizia, falta decência, falta hombridade, entendeu? É a questão da linguagem, né? Meu tio era uma pessoa politizada já, né? Ele lia muito sobre política. Meu pai, bem menos, entendeu? Mas ele se preocupava, né? Aí eu sei que eu me criei com essa visão, né? Aos 17 anos, quando eu estava com 17 anos, começou o movimento da Revolução Cubana, né? E eu acompanhei tudo aquilo me marcou muito, sabe? Eu acompanhava pelo rádio, nessa época a gente não tinha televisão, né? 58, 59 nós não tínhamos televisão, não tinha, a televisão chegou aqui na década de 60, né? Eu estava com 19 anos de idade. E eu acompanhava tudo pelo rádio. Aí, às vezes, minha mãe dizia, Lenise, você não vai parar deixa para de escutar esses repórteres, vem almoçar, às vezes, você não vai estudar hoje não, vai passar o dia escutando noticiário, porque toda vez que tinha uma notícia, eu corria para o rádio, aumentava o som do rádio para escutar o que havia, entendeu? E eu fiquei muito influenciada por isso, né? Depois, quando a Iberê estava no quartel, houve um episódio da visita da mãe de Guevara, né, de Ernesto Guevara, a Célia Guevara. Ela veio visitar o Brasil, né, e veio aqui a Recife. E por conta dessa visita que ela fez à Faculdade de Direito, né, fez uma palestra lá, se eu não estou enganada, acabaram que, quando deram um golpe, quando o Jânio Quadros renunciou, eles saíram fechando, né, invadindo as faculdades, onde houve essas movimentações estudantis pró-esquerda, eles saíram invadindo, detendo o pessoal, mantendo, certo, para que o pessoal para que os estudantes não fizessem, assim, movimentações, entendeu, contra qualquer atitude de golpe que o governo quisesse tomar, né, as pessoas que estavam assumindo o governo no lugar do Jânio Quadros, né. Aí a Iberê estava metido nessa história, né, assim, ele estudava na época, fazia o curso de contabilidade e ao mesmo tempo estava no quartel. Aí ele ficou de guarda na universidade, na Faculdade de Direito, né. Ele ficou para lá comandando um grupo de 6 ou 8 homens que ficaram dentro da faculdade, né. E ele ficou, mas ficou muito contrariado. Aí o Belo, nos poucos dias que eles ficaram lá, ele estava sentado à noite nas escadarias da faculdade, olhando o céu, refletindo, né, pensando. Aí o tenente do 14 chegou e perguntou a ele por que ele estava tão pensativo. Ele disse, o que é com você? 1983. Era o número dele no quartel. O que você tem, 1983? Você está muito calado, muito ensimismado, quer dizer, quando a pessoa está assim, retraído, quieto, sabe? Sem querer falar com ninguém. Aí ele chegou e disse assim, ele disse, por que você está assim? Você não está gostando de estar aqui? Aí ele ficou calado, não respondeu. Ele disse assim, 1983, você estuda, não estuda? Ele disse, estudo sim. O que é que você faz? Eu estou fazendo contabilidade. Então você é estudante? Ele disse, sou. Me diga uma coisa, se houvesse um levante aqui e você recebesse ordem de atirar contra os estudantes, você faria isso? Aí ele olhou para o tenente bem sério e disse assim, tenente, eu jamais faria uma coisa dessa. Porque atirar no estudante seria atirar contra o povo. E, tenente, ordem absurda não se cumpre. Entendeu? Foi isso que ele respondeu. Pronto. No dia seguinte, tiraram ele do comando do grupo que estava dentro da faculdade, mandaram ele para o quartel para carregar a comida deles e botaram outro cara lá para comandar o grupo que estava dentro da faculdade. Entendeu? Fizeram isso com ele. Aí, daí para frente, ele ficou marcado, né? Ele era conhecido dentro do quartel como Fidelito, né? Ele vivia discutindo política lá dentro, entendeu? E tanto que quando ele saiu daí, né, que ele deu baixa do quartel, ele pediu para sair, porque ele ficou muito revoltado, porque ele queria ir para Brasília para
o batalhão da Guarda Presidencial, chegou a fazer testes, tudo, e reprovaram ele por questão de peso, sabe? Ele tinha perdido uns quilos, mas eles reprovaram ele porque quiseram, porque não queriam que ele fosse, porque ele não, para nessa altura da situação, o comando do quartel achava que ele não era uma pessoa, um soldado em quem pudesse se confiar, né? Entendeu? Um militar que diz que vai se recusar a cumprir uma ordem, numa situação extrema você já sabe o que pode acontecer. Ou ele simplesmente pode se recusar a cumprir a ordem, ele pode passar para o outro lado, né? E às vezes um só faz a diferença, entendeu? Resultado, ele ficou assim, né? Nessa situação ele se revoltou porque não deixaram que ele fosse, né? Que ele queria fazer o curso, né? Para ir para o batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. Não deixaram, aí ele saiu, né? Ele saiu do quartel, deu baixa. Mas deram a reservista dele e colocaram considerado capaz para assumir funções de terceiro sargento em caso de convocação, em caso de guerra. Mas nunca mais convocaram ele para coisa nenhuma. Pelo contrário, deram uma bela cadeia para ele, né? Aí quando ele ficou preso na 2ª Companhia de Guardas, o Bismarck questionou ele, ou foi o Guinalmo, por que ele, tendo sido um militar que tinha sido aprovado com louvor no curso de cabo, tinha recebido um prêmio das mãos do próprio comandante, o Lira Tavares deu uma caneta para ele toda banhada a ouro, ele recebeu de presente, né, porque ele foi o primeiro lugar no curso, né, de cabo. Era uma companhia de 150 homens, ele foi o primeiro lugar, né, no curso. Por que ele tinha se envolvido nessa encrenca toda? Porque ele tinha se metido com política e tinha saído contra o exército. Ele disse, porque eu fui servir as Forças Armadas porque eu acreditava no exército, porque eu acreditava que o exército era para defender a pátria, mas eu acho que eu me enganei. Falou isso, a resposta dele foi essa, entendeu? Então, o comandante foi para o major do nome. Mas eu acho que eu me enganei. Por isso que ele saiu, se envolveu com um grupo político e queria fazer uma guerrilha, um movimento de guerrilhas, né? O primeiro sentimento dele era nacionalista, é muito forte, né? Mas ele sempre falava que se até os 30 anos ele não se casasse, ele iria organizar um grupo e ia embora para o sertão, ia ser o segundo lampião do Nordeste. Ele dizia isso. Porque ele achava que o camponês trabalhava demais, não tinha terra para plantar e passava fome, né? E era analfabeto e tinha gente... Havia muita injustiça e ele não aceitava aquilo. Ele foi muito influenciado pelo pai dele, né, em parte, né? E depois a pessoa vai crescendo, vive assim, gente de classe média, pessoas que nascem na pobreza, algumas ficam pobres como é que se diz assim, pobres materialmente e pobres de espírito a vida inteira, né? E outras conseguem desenvolver um raciocínio, uma coisa lógica e conseguem se revoltar contra o que passam e conseguem dar a volta por cima, às vezes individualmente, às vezes se envolvendo ou se juntando a outros, né, e fazendo movimentos dessa natureza, né, entendeu? Isso está por aí afora cheio de exemplo, né? E ele tinha esse sentimento, né? O pai dele era sindicalista, vivia defendendo os operários da fábrica de Moreno contra os belgas, né, que eram donos da fábrica lá, né, da primeira fábrica de tecidos. Vivia em briga com os belgas, mas seu Hermes se saiu bem porque foi detido, nunca teve nenhum problema, respondeu ao processo, coisa nenhuma, não, porque era a época de Getúlio Vargas, do governo de Getúlio Vargas eleito, não era da época da ditadura, já era entre 40 e 50, né? E da época que Agamenon Magalhães governava aqui, que era considerado um democrata, né? Entendeu? Então ele teve um certo respaldo, né? Por isso ele foi secretário da Federação dos Testes, né? De Pernambuco, chegou a viajar e tudo para o exterior, representando aí o pessoal na OIT. Eu sei que ele tinha essas influências e ainda tinha a questão do avô dele e dos tios que na Revolução de 30 pegaram em armas e saíram, né, para se juntar aos insurgentes, né? Então ele tinha os tios todos por parte da família, por parte da mãe dele, toda de operários da fábrica, entendeu? Ele via, né? Já começava pela família, trabalhando, ganhando uns salários muito pequenos. E o avô dele, ele disse que quando não estava na fábrica, estava dentro do rio. Eu não sei se ele chegou a contar isso, né? Que o avô passava muitas vezes noites pescando, entendeu? Para conseguir suprir a carência de proteína da família, porque o salário por si só não dava para manter os filhos todos, né? Pai Gusto e mãe Gusta, eles tiveram uns 10 filhos.
E a família grande, né? Você imagina naquela época, né? Uma cidade do interior, muito difícil de... Então ele trabalhava na fábrica e de noite ele ia para o rio pescar com os maiores ou com amigos dele, entendeu? E ele via tudo isso, né? A luta do avô dele para criar os netos. Ele disse, enquanto o meu avô fazia isso, os caras estavam aí fazendo política, assumindo cargos de governo e roubando a população, dando golpes, se enriquecendo com fortunas ilícitas. Ele via tudo isso, né? Isso foi gerando, entendeu? Uma revolta na cabeça dele. Ele começou a ler muito, a ler, envolveu-se com o movimento das ligas camponesas e a guerrilha, e em seguida se envolveu com a questão dos trotskistas e foi embora com isso, né? E por aí afora, entendeu? E eu fui por essa outra vertente, aí comecei a namorar com ele, aí a gente, entre outras coisas, a gente discutia muito sobre política, né? Entendeu? Aí pronto, acabou que os dois na mesma direção, né? Aí algumas pessoas da família diziam que eu tinha entrado em política, me metido em política por causa dele. Outros, pessoal, gente da minha família e da família dele dizia que ele estava nisso por minha causa, porque se eu tivesse pulso com ele, ele não teria entrado. Eu digo, sim. Seria eu que iria detê-lo. Mesmo que eu pensasse diferente dele, ele não ia se deter por isso não, entendeu? Não ia mesmo, eu tenho certeza. Acontece que, como dizem por aí, juntou a fome com a vontade de comer, e aí a gente seguiu em frente, né, nessa atividade militante. Entendeu? Com um ano que ele estava por aqui, que ele foi, depois de um ano que ele saiu da prisão, em dezembro de 1965, ele foi posto em liberdade provisória, né? Foi para casa, ele teve uma hepatite lá na casa de detenção, ele contraiu hepatite, ficou se tratando lá e viram que lá ele não se recuperava, o advogado conseguiu que ele fosse mandado para casa para terminar de se tratar em casa, na casa dos pais dele, lá em Areias. E a casa de meu pai e dos pais deles ficam próximas, sabe? Hoje eles não moram mais lá, moram aqui em Candeias. Aliás, a mãe dele, que o pai dele é falecido. E a minha família continua lá, na casa que meu pai morou e minha mãe. É assim, aí a rua Ipojuca e aqui a rua de Cicalins. Ficam paralelas. E tem uma praça assim, deste lado aqui é a casa dos meus pais, ali naquela esquina é a casa da família de Ibirê. Né? A gente se conheceu na década por volta de 57. A família dele mudou-se para lá, se eu não me engano, em 55, mas a gente começou a se aproximar. Não foi em 58, foi a partir de 59 que a gente começou a ter proximidade por causa das atividades das associações de duas associações de juventude que tinha lá em Areias, associação de bairro, mas de gente jovem. A gente começou a se aproximar por isso, a fazer atividade nas duas associações. Acabou ele como secretário, como diretor da Associação Cultural Areiense, que era a ACA, e eu acabei como secretária da associação, e nessa associação a gente fazia debates políticos, a gente convidava a gente para vir fazer debates com os sócios, entendeu? Aí, a gente começou assim, aí depois ele foi para a história das guerrilhas e depois a gente foi para o movimento trotskista, entendeu? Mas primeiro veio a associação, aí na associação, quando chegava final de ano, a gente organizava Natal das Crianças, Natal das Crianças Pobres. Aí nós saímos pelo bairro, saímos em Recife, no comércio de Recife, angariando donativos para distribuir com as crianças. Aí a gente fez uns 3 anos seguidos o Natal. Eu tenho até umas fotos antigas ainda por aí. Quando eu encontrar, se eu ainda tiver a possibilidade, eu mostro para vocês. A gente organizando os presentes, os donativos para dar. Passou essa época do Natal, aconteceu um incidente aqui no Nordeste, um estouro de uma represa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história da represa de Oroz, no Ceará. A represa de Oroz estourou e saiu, arrasando com as cidades no caminho, até aqui no interior de Pernambuco. E foi um horror. Morreu gente como o diabo, ficou uma quantidade de milhares de pessoas desabrigadas. Aí nós estávamos na associação e nós saímos fazendo uma campanha para conseguir roupa, agasalho, comida, o que desse para mandar para esse pessoal. Tinha o Rotary Club, né, o Lions e o Rotary. Meu pai trabalhava nessa época no frigorífico Arno do Brasil e o chefe dele, o seu Walter, era do Rotary. Aí a gente eu mandei saber através de meu pai como é que a gente fazia para fazer doação, que o Rotary era uma que a gente conhecia como uma entidade séria e a gente ia mandar através deles as doações. Aí a gente trabalhou tanto que eu fiquei doente, entendeu? A gente ficou acho que uns 15 dias levantando correndo atrás de gente para arranjar donativo. Aí minha mãe dizia assim, Lenise, você pare com isso, você vai acabar
pegando uma tuberculose. Não é que eu peguei mesmo, mas não foi por causa disso não, foi depois. Sabe? Você vai acabar pegando uma tuberculose, você não tem hora para comer, não tem hora para dormir, está envolvida totalmente com essa história. Você precisa ter um tempo para você, minha filha. Não é assim não, a gente ajuda os outros, mas na medida da nossa possibilidade. Ela pensava assim, né? Aí, eu sei que a gente levantou uma quantidade grande de donativos, entendeu? E juntou tudo na sede da associação, que era numa casa que ficava na mesma rua, mais abaixo da minha casa, a casa de meus pais. Quando a gente viu os donativos para o Rotary, eles vieram buscar, né? O que a gente viu em seguida, poucos dias depois, saiu uma matéria no jornal. E os deputados federais estavam desviando verbas que tinham sido destinadas para socorrer as vítimas da enchente de Osmar Menino. Isso deu uma revolta tão grande na gente, eu fiquei tão indignada. Sabe? Eu disse, se eu pudesse eu matava esses caras, esses miseráveis aí. Foi por isso. É por isso que Fidel Castro fez uma revolução em Cuba e matou um bocado de político. Porque eles se comportam dessa maneira. Não tem vergonha de roubar descaradamente o povo. Como é que se faz? Se rouba dinheiro de gente que está morrendo numa enchente, gente que está passando fome, está sem abrigo, sem nada. Como que se comete uma indecência dessas? Só matando, só passando nas armas esses caras. Aí a revolta geral, eu tinha esse pensamento e muita gente da minha associação também, entendeu? Só que ficou só nisso, muitos ficaram só nisso e outros como eu ingressaram, né, acabaram tomando um caminho à esquerda, se envolvendo com a atividade política, né? Bem, e foi assim, né? Eu sei que depois que houve todo esse problema, que houve o golpe, que houve essas prisões, tudo isso, inclusive a associação foi, como é que se diz, desarticulada, né? Acabou porque o pessoal, ela foi citada no processo, entendeu? Tinha gente que dizia, que morava no nosso bairro, que era gente que apoiava a direita, né, a ração, que dizia que a associação era como uma melancia, verde por fora e vermelha por dentro, entendeu? Porque tinha o pessoal que tinha aquele sentimento, todos nós tínhamos o sentimento nacionalista, mas muitos de nós já entendiam que a coisa não passava só pelo nacionalismo, a coisa ia mais adiante, entendeu? E alguns dos nossos sócios liam literatura marxista, entendeu? A gente conversava, discutia a respeito, não tinha um aprofundamento, mas se fazia debate, se levava gente para lá. Eu lembro de um cidadão, pronto, do PC, um operário, que ele foi fazer uma palestra na sociedade, ele foi visitar a União Soviética, eu não sei por que motivo, acho que é um desses congressos do partido do PC, né, que eles pegavam gente do Brasil e levavam, né, para participar, para doutrinação e para mostrar, como chamava, o paraíso socialista, né? Aí quando voltava, né, então o pessoal começava a tentar regimentar mais gente, mais militantes para o partido, lógico, né? Esse operário, ele foi fazer uma palestra na nossa associação para dizer para a gente o que era, como que era na União Soviética, entendeu? Como o povo era tratado, quais eram os benefícios que o governo dava, etc, etc. Só que eles não diziam o outro lado da história, né? Que Lenin, após a morte de Lenin, Trotsky teve que se exilar no México, foi perseguido, acabou sendo morto, e que todo o grupo que apoiava Lenin e Trotsky durante o processo da Revolução Bolchevique foi dizimado, né? Os que não ficaram o resto da vida na prisão foram mortos, né? Foram fuzilados a mandado de Stalin e seus camaradas, né? Entendeu? Quer dizer, a Revolução Soviética sofreu uma guinada à direita, né? Mas eles mantiveram aquela, como é que se diz, aquele verniz, aquela fachada de Revolução Socialista, né? Deram certas garantias, mas em contrapartida tiraram muitos direitos, né? De mobilização da população, tiraram direitos de liberdade individual e tudo mais, né? Todo mundo hoje em dia sabe disso, né? Ninguém se engana mais com essas histórias, entendeu? Como fizeram na China também, né? Entendeu? Como fizeram em Cuba, entendeu? Quer dizer, o pessoal toma o poder, governa bem por um tempo e depois começa a se... começa a se... como é que se diz? A ter muito amor pelo poder, mais do que pelo ideal, e acaba se perpetuando no poder e cometendo injustiças, cometendo perseguições. E todo mundo que falar contra você, não, fulano, você já governou demais, dê a vez a outro, tente fazer isso diferente, isso não está certo, não. Ninguém pode discutir, ninguém pode divergir, que é considerado inimigo do Estado, né? Inimigo do regime. Então danem-se, eu por mim, entendeu?
Eu tenho uma visão bem diferente dessa coisa aí. Eu não queria um regime socialista tipo nem Cuba, nem União Soviética, nem China aqui, entendeu? Como diz o pessoal do PSOL, eu não tenho nada a ver com eles. Conheço alguns assim. A gente tem que ter um socialismo com liberdade, né? Uma política de esquerda que preserve os direitos do trabalhador, certo? Como é que se diz? Os direitos fundamentais da pessoa humana, entendeu? Mas que preserve também a liberdade individual, que as pessoas possam ter direito de discutir, de divergir, porque não é isso que derruba governo não, entendeu? Eu acho que pelo contrário, fortalece. Eu acho que todo governo que tem oposição, entendeu? O governo é melhor. Esse negócio de partido único não presta, não interessa a cor, vermelho, amarelo, verde, não interessa. Partido único acaba sendo ditatorial, não interessa de onde veio, qual foi a base, entendeu? Inevitavelmente a gente está vendo isso aí todo santo dia, entendeu? Como diz um amigo meu, Antônio Carlos, que é da Associação dos Anestésicos, os partidos começam com todo um ideário muito bonito, né? Quando sobem, que assumem o poder, se encastelam lá em cima e começam a se aparelhar, e aí não querem mais largar o osso, né? Como a gente costuma dizer, larga o osso o cachorro não quer mais largar o osso já está fininho, fininho, mas o cachorro não larga de jeito nenhum para outro, certo? Ele rói até o final. Assim acontece, né, com N governos por aí afora, né? Entendeu? E N tendências e N partidos. Infelizmente, né? Eu fui, como é que se diz, ajudei a fundar o PDT aqui em Recife, né? Porque a gente veio trotskistas, com influências também com o pessoal, movimento nacionalista, com os brizolistas. Nós também fomos ligados com os grupos de 11 de Brizola. Só que a gente não chegou a praticar nenhuma ação, né? Éramos só na teoria, entendeu? Discutíamos aquela coisa toda, mas não chegamos nunca a praticar nenhuma ação. E o pessoal da ACA, dessa associação que eu fazia parte, eles também, né? Alguns deles foram, né? Se ligaram, né? Com os grupos de 11, mas foi no mesmo, como é que se diz? No mesmo estilo. Todo mundo discutiu a questão dos grupos de 11, todo mundo tentou se organizar, mas ninguém fez nenhuma ação concreta, entendeu? E logo, logo, todo mundo se dispersou porque não tinha mais o que fazer, né? Quem ia, como é que se diz? Quem não estivesse organizado num partido e quisesse realmente se lançar de cabeça numa atividade contra a ditadura militar, era melhor ir cuidar de sua própria vida, porque solto não ia poder fazer nada, né? E tinha que entender que depois de se meter numa dessas, como a gente fez, tinha que esquecer até de família, né? Porque, de certa maneira, foi isso que a gente fez. A gente tem que se afastar de tudo, né? A gente se isolou da família para poder exercer a militância, né? Porque a gente punha em risco nossa própria família. A gente não podia estar militando junto da família, certo? A gente estava fora daqui em 1968, nós já estávamos há 2 anos em São Paulo. Houve aquele atentado no aeroporto que até hoje uns dizem que foi o pessoal do PCdoB que organizou, outros dizem que foi a direita, acusaram uns. Eu tenho que não, é conhecido nosso, já teve algumas vezes aqui em casa, ele gosta muito da igreja. Ele conheceu a igreja muito antes da história, dessa história aí. E como é que se diz? Houve aquela história daquele atentado em que morreu o jornalista, não sei mais quem. Eu já nem lembro muito bem assim. Eu li alguma coisa, mas eu não lembro muito bem de todos os detalhes dessa história na época. Mas a gente já conversou muito sobre isso. Já comentou várias vezes, inclusive com o Zaratini, né? Ele esteve aqui nessa casa 2 vezes. A família dele reside aqui em Piedade, né? E quando ele veio de Brasília, ele veio nos visitar aqui, para saber como é que estávamos, se o nosso processo da indenização de igreja tinha sido resolvido, tudo isso, que ele estava na comissão de anistia em Brasília, Carlos Zaratini. Onde foi que eu estava mesmo, meu Deus? Sim, quando aconteceu esse problema do aeroporto Guararapes, a polícia civil foi na casa de meu sogro, entendeu? Entrou, tentou interrogar o irmão dele, que é paralítico, Birá, entendeu? Fez várias perguntas a ele, mas ele não sabia muita coisa, se soubesse não diria, entendeu? Porque ele era muito ligado com a gente, ele não tinha entendimento sobre política, mas ele tinha um sentimento muito forte em relação à família. Tem, e ele era muito apegado a Ibirê, sabe? Então ele nunca ia falar nenhuma bobagem que pudesse, eles podiam perguntar o que quisesse, que ele ia dizer que não sabia de nada, que não conhecia, entendeu? E ficava por isso mesmo. E entraram no quarto da frente da casa de minha sogra, tinha uma estante de meu sogro muito cheia de livros. Tinha todo tipo de livro, né? Entendeu? Então eles pegaram e derrubaram tudinho no chão para ver se encontrava alguma coisa que incriminasse a gente, ou que incriminasse meu sogro.
E o pessoal da vizinhança ficou super revoltada com isso, né? Teve gente que saiu, os vizinhos lá de Missão, disse por que eles estavam fazendo aquilo, que ninguém tinha nada a ver com isso, que não era direito fazer isso com um rapaz doente, querer interrogar um rapaz doente, que esse povo não está mais nem aqui há muito tempo, que foi embora, por que estão fazendo isso com a, entendeu? Com a família. E eles foram embora, não houve nenhuma consequência para meu sogro não, sabe? Só que parece que ele sofreu uma sanção no INSS, onde ele trabalhava, né, que na época era IATI, sabe? Por conta dessas histórias. E ficou assim. E a gente já estava em São Paulo há 2 anos, 68, estava se organizando a greve de Osasco. Por que a senhora foi para São Paulo? Porque a gente não tinha mais condição de permanecer aqui. Foi como que se deu essa... Foi quando assim, e como? A Ibirê saiu em dezembro de 65 da casa de detenção, veio para casa com essa história da doença, né? Da hepatite, e ficou em casa se tratando. Aí a gente ficou pensando, né? Ia ver o julgamento em março, viria ver o julgamento, né? A auditoria militar ia começar as audiências do julgamento e ele com certeza ia ser condenado, como foi, né? Ele foi condenado a 5 anos de prisão aqui, né? Num primeiro processo, depois pegou mais 3 no outro, que ele puseram ele num processo, que uma história do canavial do campo, que ele nunca tinha, num local que ele nem tinha ido lá, não tinha nem passado. Envolveram ele nesse episódio, meteram o nome dele no meio desse processo, condenaram ele mais 3 anos nesse processo, veja bem. Depois isso caiu por terra. Aí somando aqui e em São Paulo, ele tinha 10 anos de prisão para cumprir. Mas aí a gente começou a jogar recursos, né, o advogado, no STF, e conseguiu derrubar a pena para 3. A de São Paulo, e conseguiram derrubar as outras, né? De uma certa maneira. Eu sei que ele cumpriu, digamos, 2 anos e 8 meses de prisão em São Paulo, mas já tinha passado 1 ano preso aqui em Recife, não, 1 ano e 1 mês. Foi 1 ano e 1 mês aqui em Recife ele tinha estado preso. Antes, no governo de Arraes, ele já tinha tido 3 meses de prisão. Então, 1 ano e 4 meses aqui em Pernambuco e 2 anos e 8 meses mais em São Paulo. Soma tudo, dá mais de 4 anos, né? Ele ia ser processado, quer dizer, o processo ia dar início à questão das audiências do processo, na segunda auditoria de guerra, né? Não é a segunda, na segunda é em São Paulo, aqui é a 7ª auditoria. 7ª auditoria de guerra. Funcionava lá na Conde da Boa Vista, hoje é lá perto do Recife Antigo. Iam começar as audiências e ele teria que comparecer, entendeu? E quando ele se restabelecesse, talvez ele ficasse em casa até restabelecer-se como é que se chama? Da hepatite, mas de repente poderiam novamente decretar uma nova prisão preventiva para ele voltar, né? A gente não sabia, mas de toda forma ele ia responder a processo e era ponto pacífico que ele seria condenado. Então nós decidimos ir embora, né? A gente conversou com o pai dele, né? Com o pai dele e depois com a mãe dele, e falamos, não tem condição não, a gente tem que ir embora daqui. Não há a mínima possibilidade de a gente continuar aqui. Se continuar, ele volta para a prisão. E só Deus sabe quando ele vai sair de novo. Nós temos família em São Paulo. Nós temos amigos em São Paulo. Eu tenho alguma pessoa da minha família no Rio. Só que eu não tenho contato. Aí o senhor Hermes disse, mas eu tenho meu primo, José Gomes. Ele mora em Engenho de Dentro. Aí eu disse, parece que é próximo de Belfort Roxo, uma coisa assim. É na região de Duque de Caxias. Parece que tem um distrito de Duque de Caxias, Engenho de Dentro. Eu disse, tem um primo, vocês podem ir para o Rio e de lá vocês ou ficam lá ou vão para São Paulo. Em São Paulo tem os irmãos de Beatriz. Aí ela falou, né, do irmão dela que morava no interior, mas não, porque Raminho é militar e é perigoso, não sei. A gente vai para São Paulo, né, os tios de Ebre. Eu tinha 2 tios lá, que eram militares da polícia. Um estava no interior de São Paulo, Raminho. Era delegado de polícia de Torrinha. E o outro morava em Suzano, esse já é falecido, o outro é vivo ainda. Então, o resultado... como é que chama-se? Nós vamos embora para São Paulo, inclusive porque, entre outras coisas, o partido lá tinha se reorganizado, né, em São Paulo.
o Partido Trotskista, entendeu? Depois do golpe, uns meses depois do golpe, o partido se reorganizou, teve várias baixas por lá, mas se reorganizou e daí caiu na clandestinidade, evidentemente, né? Então nós fomos para lá, primeiro, quando a gente chegou no Rio, a gente teve um contato com um companheiro chamado Sumida, que o nome dele, esse era o nome verdadeiro dele, o nome dele de guerra, meu Deus, esqueci agora. Eu sei que ele era um japonês, baixinho, magrinho, mas um menino tão corajoso e tão assim, tão fraterno, tão amigo da gente. Ele teve preso no Raul Soares, com aquele tipinho dele assim, franzino, chegou a ser colocado na geladeira, na refrigeração, no setor de refrigeração, e ficou lá várias horas para recolhido, entendeu? Ele passou por uma série de vicissitudes. Eu sei que depois soltaram ele e ele ficou no Rio de Janeiro. Ele faz esse contato com a gente no Rio e acerta pra gente ir embora para São Paulo. E lá o pessoal, que inclusive gente daqui já estava lá. E justamente quem nos recebeu em São Paulo, na estação do Brás, foi o Cláudio Cavalcante, que vivia com a gente aqui, aqui no Nordeste. Que é daqui, não é? E foi da militar, foi, como é que se diz? Veio para o trotskismo aqui do Nordeste, né? Ele é pernambucano, era estudante de arquitetura aqui em Recife, na época do golpe. Tá? Então a gente se encontra com o Cláudio, ele nos espera na estação do Brás, a gente pega um trem no Rio de Janeiro à noite e do Rio a gente vai embora para São Paulo. Antes disso, foi muito engraçado, porque a gente saiu daqui, antes da gente chegar ao Rio de Janeiro, nós demos uma parada em Salvador, a gente fez a viagem por etapas. Foi de ônibus? De ônibus. Nós fomos brincar carnaval em Moreno, no clube João Pessoa, e esse clube já encerrou as atividades lá, fechou, sabe? A gente brincou carnaval no João Pessoa no domingo à noite. Voltamos, dormimos um pouco na casa descansamos um pouco, chegamos a dormir na casa de minha cunhada, que era num sítio lá em Moreno, Iracema, e que é a irmã mais velha de Adirê. E de madrugada, já 4h30 da manhã, assim, a gente saiu com o meu sogro e o cunhado de Adirê, Hermano, e nos levaram na estrada, próximo da estrada, para nós pegarmos o ônibus para Paulo Afonso. De Paulo Afonso a gente pegava outro para Salvador. E foi assim a nossa viagem. Foi fazendo baldeações. Aí a gente dormiu em Paulo Afonso, num hotelzinho em Paulo Afonso. Foi a primeira vez que eu dormi no hotel, na minha vida. A gente dormiu nesse hotel. E desse hotelzinho a gente saiu de manhã, que era a conexão, né? Pegar o outro ônibus para Salvador. Em Salvador nós fomos para casa de um cidadão chamado Arthur Ferreira, que era diretor do IBGE de lá de Salvador, que era padrinho de Adirê. E o senhor Hermes nos deu a direção dele tudo e tinha escrito para ele avisando da nossa situação. Ele tinha um sobrinho que era da Marinha e que esteve envolvido com a revolta dos marinheiros. E ele tinha muita preocupação, ele não era uma pessoa de esquerda, uma pessoa ligada, mas ele era um nacionalista e ele era uma pessoa assim, que gostava das coisas, um homem de caráter, né? Gostava das coisas certas. Então ele nos deu cobertura, nos levou para a casa dele, nos hospedou, a gente passou uns 5 dias com ele lá em Salvador. Passeamos por Salvador, quando foi no final de semana seguinte, ele comprou 2 passagens de ônibus para a gente e nos mandou para o Rio de Janeiro. Sabe? Pediu a gente para a gente se cuidar, para evitar problemas mais, que era muito complicado para as famílias, mesmo para nós éramos muito jovens, podíamos refazer nossa vida, tudo isso e esperar, e nos desejou boa sorte e fomos embora, Arthur Ferreira. Aí a gente chegou no Rio, fomos para a casa desse primo de meu sogro, José Gomes, lá Engenho de Dentro. Passamos 15 dias no Rio. Foi quando a gente encontrou com o Sumida, conversamos com ele bastante e foi acertado que a gente iria para São Paulo e que lá
uma outra pessoa estaria nos esperando. Quando nós chegamos lá na estação do Brás, que descemos, era o Cláudio quem estava à nossa espera. A gente ficou muito contente, porque é um companheiro daqui, né? Fazia tempo que a gente não via, uma pessoa com quem a gente tinha uma certa familiaridade. Ele nos levou para a casa de uma tia dele, que morava na Vila Vergueiro, próximo de Vila Mariana. E nós ficamos também acho que uns 15 dias aí nessa casa. E conversamos muito com o pessoal, era um pessoal muito bom, a família da família do Mauro. Eles eram simpatizantes, né? E Mauro era o nome de guerra dele nessa época, de Cláudio Cavalcante. De novo, mas não é possível, eu não já lhe dei comida, não lhe dei água. Vá deitar, vá, vá deitar, vá deitar, vá deitar, vá. Vai, vencedor, vai. Sabe por que vencedor? Era o cachorro de Aibirê do Maranhão. Eu acho que ele falou pro pessoal, era o cachorro que ele tinha lá. Ele disse que o cachorro amarelinho assim, que era caçador, que era danado. Isso foi. Bem, resultado. A gente foi para a casa de Cândida, era o nome dela. Não sei se ela ainda é viva. Eu não tenho certeza se ela faleceu e eu não lembro. Mas se faleceu não faz muitos anos, não. Dona Cândida é uma pessoa excelente. Nos cuidou, nos tratou muito bem, teve a maior boa vontade com a gente e tudo. Aí, uns 15 dias depois, a gente saiu daí e fomos para Praça da República, para a casa de uma amiga chamada Elizabeth De Fiore, uma senhora que trabalhava com edições de revista, essas coisas, trabalhava em publicações de revistas. Ela era, eu penso que era editorialista ou alguma coisa assim. Mas uma moça muito bonita, altíssima, ela era descendente de húngaros, me parece. E o pessoal chamava ela de a baronesa, porque o marido dela era um cara da universidade, mas era um italiano, que a família veio aqui para o Brasil e ele tinha um título que era de barão. Aí, como ela casou com ele, eles chamavam ela de baronesa. Era muito engraçada essa história, a baronesa do partido, Elizabeth. A gente ficou um tempo aí na casa dela, eu creio que um mês mais ou menos. Aí daí a gente ficou aí, ela cuidou, a Ibrê esteve doente, aí adoeceu, pegou pneumonia, logo que ele chegou em São Paulo por causa da frieza, ele não se deu. Ele pegou pneumonia e passou uns dias bem doente, levaram ele para o Hospital das Clínicas. Nessa época o nosso amigo Diego, eu não sei se Diego era argentino, mas parece de descendência francesa, alguma coisa assim, ou não sei bem. Eu sei que Diego ele esteve aqui em Pernambuco na época que se estava organizando o partido. E nós conhecemos ele nessa época, na época da morte de Jeremias e tudo. E depois ele foi embora para São Paulo, que era a base dele, era em São Paulo. Aí ele nos recebeu por aí. E ele foi quem cuidou da Ibrê nessa época, levou a Ibrê para o Hospital das Clínicas, para o pessoal amigo que tem lá, para a Ibrê se cuidar lá, né? Aí voltou e ficou uns 15, 20 dias a gente ficou na casa de Elizabeth, e não foi menos, um pouco mais talvez do que isso, ele se tratando da pneumonia. Aí quando melhorou, a gente foi à procura do tio dele, que era operário da Aços Vilares, e morava em Ponte Rasa, próximo de São Miguel Paulista, Hermelino Matarazzo. Aí nós fomos para aí, ficamos um tempo aí na casa de Baixinha, acho que um mês. Aí conseguimos um local para morar, uma espécie de, que eles chamavam de cômodo, né? Um quarto e banheiro. A gente alugou isso aí, ele alugou pra gente. Aí nós ficamos na casa dele à procura de trabalho, né? Aí Birê conseguiu trabalho numa fábrica e eu consegui trabalho na Filco, na fábrica de televisores. Eu fui trabalhar na Filco e ele foi trabalhar numa fábrica que fabricava tampas para garrafas de cinzano, de conhaque cinzano. Vermute cinzano. Ele foi trabalhar nessa fábrica, era na Lapa. Eu trabalhava no centro, eu trabalhava no Tatuapé, nós estávamos morando em Ponte Rasa. Eu trabalhava no Tatuapé, que era, digamos assim, metade do caminho de Ponte Rasa para a cidade, e aí ele atravessava toda a cidade e ia para o outro lado, entendeu? Ele saía da Zona Leste e trabalhava na Zona Oeste, nessa fábrica de tampas de bebida.
Ele trabalhou em 5 meses aí, penso eu. O ano de 66, quando ele, acho que entre agosto e setembro de 66, ele teve que sair dessa fábrica. E eu passei uns 3 a 4 meses na Philco, também saí, não deu certo o trabalho. O negócio lá era muito complicado e eu sofri acidente nas 2 mãos, desloquei os pulsos, queimei o dedo, sabe? E o regime, o sistema lá era muito complicado e eu preferi sair e procurar emprego em outro lugar. Mas a senhora, a senhora e seu Sim. esposo ainda estavam fazendo alguma atividade? Não, nessa época o que a gente fazia era encontrar de vez em quando com o pessoal e conversar, mas nem a gente não estava assim, participando de reuniões, nada disso, porque a gente tinha vindo de uma situação muito complicada, né? Depois é que a gente vai, participa de uma reunião ampliada em Santos, sabe, com o pessoal da cúpula, outros companheiros da América Latina vieram. É quando eu conheço Posadas. Acho que é um ano depois disso que Posadas vem ao Brasil e Adolfo Gili vem do México, que ainda hoje está vivo, né? Que até como é que chama-se? O documentário sobre Trotsky, ele aparece no documentário sobre Trotsky, Adolfo Gili aparece, dando depoimentos. Ele era da nossa corrente, e ele veio ao Brasil, eu conheci nessa época Adolfo Gili e conheci Posadas, J. Posadas, nessa reunião em Santos. Isso foi mais ou menos um ano depois que a gente tinha chegado a São Paulo. Aí eu fui trabalhar e a gente de vez em quando encontrava com o pessoal para conversar, para discutir, e mantinha assim, certo, ligado, mas ainda sem exercer nenhuma atividade propriamente. Depois, um tempo depois, é que a gente começou, né, a participar de reuniões e começou a se definir algumas coisas. Eu passei esse período trabalhando na Philco, saí da Philco e consegui emprego na loja americana. Ele passou 5 meses na fábrica de bebida, das tampas de bebida, mas aí saiu porque aconteceu o processo em Recife e ele foi condenado. Aí saiu no jornal, o Estado de São Paulo publicou. Militantes de esquerda, assim, são julgados e condenados em Recife, aí saiu. Nome, etc e tal, e um vasto relatório lá a respeito no jornal Estado de São Paulo. Aí alguém do partido viu isso, aí imediatamente se comunicou com a gente e falou para ele, olha, você está correndo risco, você tem que sair desse trabalho seu, porque você pode ser preso até aí. Se alguém descobrir, pode denunciar você, e é melhor você sair desse trabalho. Aí ele saiu, né? Saiu dessa fábrica, inventou que ia viajar para o Rio de Janeiro, falou para o chefe que ia fazer uma viagem para o Rio, para ver uma tia dele que estava lá, que estava muito doente, que era uma tia que ele tinha lá, que era freira, a tia Minu, irmã caçula da minha sogra, das Clarissas de Peixe, o convento das Clarissas, ela vivia aí há 20 e tantos anos. Aí, quando depois, uns dias depois, eu fui na fábrica para falar que ele tinha ficado no Rio, não tinha podido vir, porque houve complicações com a tia dele, ele teve que ficar lá para dar uma assistência a ela e não podia vir, e provavelmente nós íamos nos transferir para lá. Ele resolveu que ia procurar emprego no Rio, para nós nos transferirmos para lá, para ele poder cuidar da tia dele. E então ele estava pedindo as contas dele. Aí eles fizeram tudo direitinho, pagaram os direitos dele tudo, entendeu? Pelo jeito eles não souberam de nada, porque não criaram nenhum problema, pagaram o dinheirinho dele, tudo isso, me deram o documento, tudo, e eu vim embora e tchau, entendeu? Mas a gente não foi pro Rio, evidentemente, né? A gente ficou em São Paulo mesmo. E aí a gente mudou, saiu dessa casa que a gente estava que não era uma casa, era um cômodo. E quando melhorou um pouco, que a gente se estabilizou, eu me estabilizei, eu trabalhei 8 meses na loja americana. Eu me estabilizei na loja americana e ele conseguiu outro emprego, se eu não me engano, foi na FTD, uma empresa uma editora que vendia livros, coleções, FTD, editora britânica, essa da Barça, sabe, dessas. E ele foi viajar pelo interior para ter, como é que se diz, para vender coleções de livros, e ficou um tempo trabalhando nessa empresa. Aí o pessoal achou que estava muito complicado ele ficar no interior, ficava sozinho em São Paulo, e ficava ruim para a questão da militância, né? Que tinham planos para ele, etc e tal, e que convenceram ele a voltar, a sair desse trabalho, procurar outro emprego, para ele não ficar com essa história de viajar, né? Eu sei que ele viajou um bocado pelo interior de São Paulo, conheceu várias regiões.
Aí ele voltou para São Paulo e foi procurar emprego em outro local e conseguiu trabalho na Garbo, o emprego temporário final de ano. Ele trabalhou 3 meses na Garbo. E nós começamos, né, a atividade, como é que se diz, encontrando o pessoal, participando de reunião, discutindo a questão do jornal, etc e tal. Era o que a gente fazia nessa época. Até que nós fomos trabalhar, saímos de São Paulo e fomos para Osasco, trabalhar no escritório de Souza Melo de Contabilidade, e aí a gente começou uma atividade mais, como é que se diz assim, mais frequente, né? Tínhamos reuniões semanais com o pessoal ligado com os sindicatos, reunimos com o Ibrahim, que era presidente do sindicato dos metalúrgicos de Osasco, com alguns companheiros de outros grupos políticos de lá, que trabalhavam em fábricas lá, como o Neto, que trabalhava na Lonaflex, depois esse menino que morreu com a Lamarca, na Ribeira, né, o Zeca Barreto. A gente tinha as nossas reuniões privadas e depois reuníamos com eles, né? Reuniões com eles, com o Joaquim, com o José Ibrahim, com o Neto. O Neto era simpatizante do partido, e Ibrahim também. O Neto recebia nosso jornal e tudo, o Neto da Lonaflex. E eles, o Zeca, a gente foi morar inicialmente em Itapevi, que é no interior de São Paulo. Todo dia a gente andava 45 minutos de trem para chegar em Osasco para trabalhar. E quando era no final de semana, sábado e domingo, um desses dias a gente saía para fazer reuniões. E às vezes o pessoal ia na nossa casa em Itapevi e reunia lá. Esses meninos mesmo foram lá para reunir com a gente para conversar a respeito das questões políticas da região, da atividade na fábrica, que a gente defendia muito, greve com ocupação de fábrica, né? Era uma das palavras de ordem do partido e foi aplicada, né, na greve de Osasco. Greve com ocupação de fábrica. Organização dos operários pela base, né? Não só nos sindicatos, mas as comissões de fábrica, eram palavras de ordem nossas, eram coisas nossas, da nossa militância política, que a gente discutia com o pessoal ligado ao movimento operário para tentar levar adiante, né? Mais... Viu? É isso, e aí a gente ficou em São Paulo, né? De 1967, 66, quando nós chegamos lá, março de 66 até março de 72, quando eu viajei para a Argentina com Rosa para fazer um tratamento de saúde e fazer uma atividade política, né? Rosa estava com 3 anos nessa época. E, aliás, ela ia fazer 3 anos, ela completou durante a viagem. A Ibria ficou, nessa época já não estávamos em Osasco, já tinha havido a greve de Osasco, toda aquela movimentação, a gente tinha saído correndo. De casa, eu acho que eu já contei isso para você, num desses... Nós saímos da casa em que morávamos no Jardim Rochidale, fomos bater na Lapa, na casa de Joaninho, depois moramos um período na Vila Holanda, e assim por diante. Depois moramos com Olavo nesse trânsito, entre 69, entre 68, quando houve a greve, 69 o nascimento de Rosa, e até 72 nós fomos saindo, mudando várias vezes, até quando ocorreu o segundo golpe, né? O primeiro golpe foi quando nós morávamos com o Olavo Hansen, né? Quando a gente morava com ele em Sapopemba, que como é que se diz, vizinho a Santo André. O Olavo foi preso. Eu estava na Praça da Sé, escapei da encrenca de lá, fui-me embora. Aí eu contei para vocês a história que minha irmã foi presa junto com o Olavo Hansen, ela que não tinha nada com nada. Eu que estava envolvida na militância, escapei. E ela que foi olhar só uma reunião no estádio, acabou presa junto com o Olavo Hansen por uma infeliz coincidência, né? Ela passou 30 dias detida no DOPS de São Paulo. E eu vim embora, né? Escapei, voltei e a gente saiu da casa que estava com o Olavo, né? No dia seguinte a gente saiu da casa, porque não podia permanecer, ele passou 10 dias preso, né? Mas ele não entregou ninguém, né? Ele teve uma atitude absolutamente altruísta, né? Ele foi militante até as últimas consequências, entendeu? Dona Lenice, vamos fazer um intervalo? Também. Agora uma parada e depois a gente continua. Vamos, tá certo, tá certo? Tudo bem. Já são 17h22. Tá certo. Obrigada, então até a próxima.